Graça e paz, bom dia a todos, meus irmãos. Deus nos abençoe nesse dia, dando continuidade ao ciclo de EBD da nossa igreja, algo importantíssimo, algo realmente que foi feito para edificação das nossas vidas. Então, damos continuidade também ao tema que trabalhamos na última EBD, sobre nova criatura, novo homem. E nós vamos falar um pouco sobre pecado e santificação. E o texto base para esse trabalho hoje será 1 Tessalonicenses 4:7, mas não vai ser só esse texto, vamos ter outros textos que nós vamos nos agregar a esse contexto, dessa informação referente à santificação. Bom, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e grande obra. Grandioso Deus, Santíssimo Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Pai, falando um pouco da Tua palavra, do Teu conhecimento, do Teu saber. Nos faz ferramenta do Teu querer, nos capacita, nos orienta a fazer o que o Senhor deseja em nossas vidas, Pai. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei, vamos falar iniciando em 1 Tessalonicenses 4:7, ele começa falando assim: porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação. Então, quando Deus nos chamou, para ser uma nova criatura, para ser um novo homem, ele chamou você para te purificar, para te tirar da imundície, para te tirar de coisas que antes não edificavam a tua vida. Então, ele sim chamou você para santificação, para que você busque a santificação. E como nós podemos buscar a santificação? É isso que nós vamos falar aqui. É um processo, um processo que a palavra de Deus nos dá sobre a busca, sobre a santificação. E nesse processo nós temos dois lados. O lado do reino das trevas, que é tudo aquilo que não edifica a palavra de Deus, que não edifica a Deus. E o lado do reino de Deus, que é o reino da luz. Então, onde é que nós podemos ver isso? Lá em Colossenses 1:13, ele fala: o qual nos tirou da potestade, das trevas, e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos tirou do reino das trevas para estar no Filho do seu amor. Então, no teu caminho, estar com Deus, buscar a Deus o tempo todo. Então, e aí nós vamos ter uma continuidade quando ele fala sobre quais são os três opositores da santificação. O que nos leva a estar distante da santificação? O que faz com que a gente tenha dificuldade de buscar ser santos, Então, ele nos dá três tópicos. Pode ter outros, mas no contexto aqui eles nos dão os três tópicos. E olha que esses três tópicos acredito que são os mais impactantes, sem sombra de dúvida: a carne, o mundo e o diabo. Então, são três tópicos fortíssimos que nos leva a se distanciar da santificação. Então, nós vamos falar logo primeiro sobre a carne, o desejo da carne. O que a carne nos traz? A carne, lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 11, ele fala: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então ele está dizendo o quê? Ele está afirmando em 1 Pedro, que nós temos que nos afastar totalmente das coisas da carne. Porque se a gente estiver perto das coisas da carne, automaticamente nós vamos estar distante das coisas do Espírito. Então, um é contra o outro. Se eu quero
santificação, eu tenho que me distanciar da carne. Agora, se eu estou vinculado à carne, eu não tenho como ser santo. Não tem como. É um totalmente ao contrário do outro. 1 Pedro fala sobre isso. E aí a gente pode dar continuidade sobre esse tema, né? Lá em Gálatas 5, 16 a 21. Ele fala desse jeito, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfícias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebidas, glutonia, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é fato que o espírito, né, ele não tem como vivenciar as coisas da carne, porque se você notar pelo texto aí, ele deixa bem claro, né? Tudo aquilo que a carne nos dá, no caso, nos proporciona, ele é totalmente distante do que o Espírito quer pra gente, que é a busca por Deus, que é fazer as obras de Deus, que é estar com um relacionamento contrito com Deus, que é buscar, não buscar inimizade, é buscar amizades, é buscar comunhão. Tudo isso o Espírito quer. Já a coisa da carne, ele quer sempre o contrário. Ele quer o quê? É inimizade, quer brigas, quer dissensões, não quer comunhão, quer que você tenha inveja, que você cometa heresias. Então, esse é o ponto. Não tem como você quer buscar a Deus e está vivendo a carne. Não dá. Se você vive para Deus, a carne automaticamente vai se afastar de você. É como eu falei anteriormente. O novo homem, ele é transformado pelo Espírito Santo. Ele é modificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vive nele e automaticamente, quando alguma situação que possa te levar para a carne, ele, opa, não vá não, que isso aí não é o caminho de Deus. Então, esse é importante. Isso é muito importante você entender quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você está dando a oportunidade de Deus viver em você e você viver para Deus. Dando continuidade, qual é o segundo opositor? Como eu falei, são 3. O segundo opositor é a sedução do mundo. Gente, se a gente olhar hoje, né, no tempo antigo e no tempo de hoje, o que o mundo nos proporciona? Se você olhar, tem lá, nada contra, deixar claro. A tecnologia é legal, é interessante, nós estamos aqui, eu estou usando a tecnologia para poder passar a palavra de Deus, poder fazer o estudo para a palavra de Deus. Mas se eu usar essa tecnologia de forma inadequada, eu automaticamente estou me seduzindo pelas coisas do mundo. Eu não estou fazendo o que Deus deseja. Se eu uso a tecnologia, eu deixo de cuidar da minha família, cuidar dos meus, deixo de buscar a Deus para estar fanaticamente
cuidando só de meios eletrônicos, grupos sociais, não sei o que, e nada que venha edificar a Deus, automaticamente eu estou sendo seduzido pelo mundo. Então, eu estou citando uma das coisas, tem várias outras coisas, né? Eu comento sempre lá na classe, um exemplo, que temos que chegar, todos nós temos que chegar aos mais altos graus possíveis de graduação, mas temos que ter o cuidado, porque dentro da academia, o que tem de crente que está se desviando, está se deixando levar pelas coisas que estão lá no mundo e que são oferecidas lá na academia, se a gente não tomar a atitude de entender, de estar vinculado com a palavra de Deus, lendo, interpretando, pedindo ajuda, sim, porque muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, porque vai ter muita gente oferecendo coisas assim, você vai ficar, né? Tem coisas que você nunca viu e que você vai dizer, rapaz, que aparentemente legal, e que não é. E a gente tem que ter o cuidado, porque a palavra de Deus nos coloca todas essas informações. E a gente vai lá em Tiago 4,4, ele fala assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha que pergunta. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Gente, eu não quero ser inimigo de Deus. Você quer? Acredito que não, meu irmão. Então, se você não tem interesse de ser inimigo de Deus, você quer buscar Deus, que Deus viva em você, não se influencie com as coisas do mundo. Faça seu lar, sua casa, seu ambiente de trabalho, sempre buscando a Deus. Ah, Marcos, eu estou no colégio, como é que eu vou buscar a Deus? Seja você, busque a Deus, que Ele vai te mostrar o caminho de como você agir. Muitas vezes no trabalho tem ofertas assim absurdas que acontecem, mas se você tiver o cuidado, o pensamento de Deus, o Espírito Santo vai te dizer: opa, não vá não, que isso aí não é legal, isso é errado. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento. E como é que a gente vai conseguir esse discernimento? Estar contrito com Deus, buscando a Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, eu digo para vocês, não é fácil. Mas se a gente se dedica, se a gente busca, se a gente ora, que é muito importante, a oração individual e a oração em família, a oração com amigos, um orando pelo outro, é um grupo, né? Que a gente ora um pelo outro. Isso é muito importante, gente. É muito importante você saber que tem pessoas orando por você e você está orando por essas pessoas também. Isso edifica a tua vida, te transforma. Então, dando prosseguimento, né? Como eu falei, opositor ao mundo. Ele fala também: não amais o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Olha aqui, gente, você pode, a palavra de Deus, ela é realmente um manual, gente. Não tem melhor. Se fala assim: eu estou com dúvida, eu vou procurar no dicionário. Qual é o dicionário do crente, gente? O dicionário do crente é a palavra de Deus. Olha que orientação. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é diferencial. Não amais o mundo, nem o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não nele está. E aí no final ele fala: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quem está fazendo a vontade de Deus, meu irmão, vai viver para sempre, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é contínua, ela não deixa de existir. Você pode notar que a palavra é viva. O que a gente fala hoje é atual. O que se foi falado anteriormente
é atual hoje, porque a palavra de Deus é viva, ela se transforma e ela é reta o tempo todo. E o terceiro ponto, já para que a gente possa dar continuidade e poder até encerrar, porque o tema é um tema muito gostoso, mas é um tema rápido hoje, é algo para que a gente possa refletir, entender os 3 pontos. O diabo. E aí está lá em Tiago 4,7, né? Vou até ler aqui. Tiago 4,7. O que ele fala? Sujeitai-vos vós, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que tá. Se você se sujeitar a Deus, se você estiver com intimidade com Deus, se você está contrito com Deus, se você está buscando a Deus, se você está lendo a palavra de Deus, se você está entendendo o que Deus quer na tua vida, automaticamente o que é que vai acontecer? Você vai resistir às tentações. E ele fugirá de você. O que é que vai acontecer? Todas essas coisas vão chegar e não vão vir, vão se afastar de você. Vão dizer, pá, não, lá não vou não. Então é esse o ponto. Você passa a ter uma couraça, você passa a ter uma proteção, você passa a ter um escudo, né? E isso é importante. Mas como isso acontece? Com dedicação, com exercício, é estudando. EBD é estudo. Por isso que a gente não pode, gente, de forma alguma, deixar de trabalhar, de estudar na EBD. Quando eu ouço igrejas que disseram que deixaram de ter EBD, eu não consigo entender. Se é primordial estudar a palavra de Deus, primordial, é uma primícia. Jesus, ele estudava a palavra, ele foi para o templo falar da palavra, ministrar a palavra. Então, isso aqui é estudo, é escola. E aí lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, 1 Pedro 5, 8 e 9. Então, olha, sede sóbrios. O que é ser sóbrio, gente? É estar limpo, é estar sereno, é estar consciente do que está acontecendo. Estar vigilante, estar atento a tudo que está acontecendo. E aí eu falo a vocês, meus irmãos, o que está acontecendo no nosso momento hoje, com essa pandemia, com o nosso meio aí político-social, tomem cuidado. Porque se você não for sóbrio, se você não vigiar, você vai se influenciar com coisas erradas. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado, porque tem muito crente se influenciando com coisa errada aí, se encaminhando por caminhos equivocados, né? Tem que ser sóbrio. E aí, será que temos condições de vencer as tentações, o pecado e o diabo? O que é que vocês acham, meus irmãos? Vamos ver em Efésios 6, de 13 a 18, o que ele responde para a gente, né? Portanto, lá Paulo, né, falando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, palavra de Deus. E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto,
com toda a perseverança e súplica, porque todos os santos, por todos os santos. Então, Efésios 6, de 13 a 18. Então, olha que palavra espetacular, que orientação espetacular do que precisa. E deixando claro, olha o que fala no final: orando em todo o tempo. Meus irmãos, nós podemos orar em todo o tempo. Você pode orar no trabalho, você pode orar no ônibus, você pode orar no carro, você pode orar em casa, você pode orar no momento que você vai estudar, você pode orar andando pela rua, você pode orar, você está falando com Deus, orando o tempo todo. Isso, o que é que faz isso com você? Relacionamento. Você vai ter um relacionamento muito mais contrito com Deus. Então, gente, não tem momento legal para você parar para falar com Deus. Não existe um momento específico. Esse é o momento de eu falar com Deus. Não. Todo momento é um momento de você falar com Deus. Existe sim momentos que a gente quer ter um momento mais privado com Deus. Você vai para um canto que você se sente mais à vontade, que você vai fazer uma leitura, vai fazer uma reflexão, que você vai orar. Mas em todo momento você pode estar dirigindo no seu carro e você está falando com Deus, louvando e falando com Deus, orando a Deus, pedindo orientação, discernimento, orando por alguém que naquele momento necessita de um tocar de Deus. Então isso é importante, meu irmão, não deixar de orar. E como obter uma vida cristã vitoriosa? Olha, é importante. Se a gente for refletir em tudo que eu falei aqui, e olha que tem muito mais, eu só fiz uma reflexão de tudo que eu comentei aqui sobre a busca da santificação, que nosso saudoso pastor falava bastante, né? E falava com um brilhantismo, com uma orientação espetacular. Você sentia a unção, né, do tocado que ele estava falando, orientado por Deus. Então, o que a gente pode entender? É um ciclo. E aí que a gente pode entender logo com uma coisa bem simples e que é complexa. Olha que coisa, simples, mas complexa. O que é a primeira coisa? Orar. Orar a Deus. Ah, Marcos, mas eu não sei orar. Eu também não vou dizer para você que sei orar, não. Eu falo com Deus. Eu falo com Deus. Eu derramo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e vou orando. E o Espírito Santo vai nos capacitando na oração, pedindo a Ele para que nos guie, pedindo a Jesus para que nos capacite a falar o que está no nosso coração para Deus. Então é esse o ponto. Então, ore, é importante. Comunhão. Hoje nós não podemos ter a comunhão que nós gostaríamos de ter, de estar dentro do templo, de estar em Jerusalém, de estar todos juntos, dentro da EBD, né? Dialogando, discutindo, falando, que é muito legal. Mas a gente pode ter a comunhão sim, continuar falando com os amigos, usando os meios eletrônicos, né? Para que possa ter comunhão dentro do seu lar, comunhão com a sua família, importante, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, né? com seus pais, comunhão. Valorize a EBD, como eu falei, tem que valorizar a EBD, gente. A EBD é algo espetacular, porque é onde você aprende, é onde você tira dúvidas, é onde você traz coisas boas para que todo mundo possa ser compartilhado com aquilo ali. Então, não deixem nunca de ir a EBD, gente. Quando estou aqui falando, ouça a EBD, mas quando voltar, a gente tem a oportunidade de estar em Jerusalém, vá para a EBD, acorde. Poxa, a gente acorda cedo para tanta coisa, porque a gente não pode acordar cedo para ir para a EBD? E que não é tão cedo assim, 9 horas da manhã não é cedo. Eu normalmente acordo 5h30, 6 horas, já estou acordado. Então 9 horas da manhã, gente, vamos lá, vamos fazer uma força. A EBD é importante. Vá aos cultos regularmente. Então quanto mais eu estou indo ao culto, eu estou refletindo na palavra de Deus, estou entendendo, estou buscando, estou ouvindo a orientação que Deus dá aos pastores.
aos irmãos que porventura estejam pregando naquele momento. Evangelizem. Ah, Marcos, mas eu não sei evangelizar. Eu também não sei não, mas Deus capacita. E quando é que Ele capacita? Ele te dá uma palavra. Às vezes você acha que você não consegue evangelizar e você evangelizou uma pessoa. Você evangelizou uma pessoa e a pessoa depois de muito tempo diz assim, sabe, lembra aquela vez que você comentou aquilo ali comigo? Eu refleti, eu parei para refletir, eu parei para entender aquilo ali, e hoje, graças à tua palavra, mas graças a Deus, eu sou um servo do Senhor. Então, gente, não deixe de falar, não deixe de falar como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é tremendo. E por último, gente, que eu não vou dizer que é o último, mas que é o primeiro, e que também é o último, mas que vai ser primeiro e sempre o último, porque é a palavra de Deus. Leia, leia, leia. Não. Ah, Marcos, mas me cansa. Às vezes eu estou começando a ler, dá sono. Peça a Deus para que não te dê sono. Peça a Deus para que você consiga entender o que Deus está falando por você. Também muitas vezes eu tive cansaço. Às vezes eu tenho cansaço, só oro. Mas já no outro dia eu tento tirar o atraso do que realmente eu não fiz no dia anterior, que estava um pouco cansado. E aí vou ler. Eu estou aqui conversando com vocês, meus irmãos, mas eu estou trazendo isso para mim. Essa leitura é para mim também. Essa fala aqui é para mim, para que eu me dedique, para eu continue lendo, para eu entender, porque Deus nos ama. Mas para que a gente possa entender o que Ele quer para a gente, o amor que Ele quer para a gente tem que estar ali, firme na leitura. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 38. Então, queria terminar essa palavra, né, essa leitura, esse estudo, deixando o versículo 1 Coríntios 15, 58, onde fala sobre esse tema, fala sobre, portanto, meus amados, só para a gente terminar, 15, 1 Coríntios 15, 58. Estou tentando ver se tem uma outra leitura, mas vamos dar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, é no Senhor. Então, a leitura foi a mesma. Então, agradeço pela mais essa oportunidade, que Deus continue nos abençoando, continue nos capacitando, nos orientando na tua palavra, tá bom? Que Deus abençoe. Fica com Deus, meus irmãos.